Oh, que coisa! Quando o mundo não mais existir, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca há de passar. Por quê? Ele estava expressando em palavra o pensamento do Deus Todo-Poderoso. E quando nós, pela fé, podemos aceitar essa palavra, ela tem de se tornar material. Oh, como emociona meu coração pensar a tua palavra, Senhor, está confirmada para sempre no céu. Quais sejam os pensamentos de Deus, Ele os expressa em palavras, e aqui está a palavra viva de Deus. Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia! Não quem vai à igreja, não quem põe o nome no livro, não quem professa, não quem clama, não quem cura os doentes, não quem abre os olhos cegos, não quem fala em línguas, não quem profetiza, mas quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e nunca entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Oh, irmão, que essa fé se ancore uma vez nesse coração, até que essas palavras sejam fiéis diante de Deus. Então os céus e a terra estremecerão e se afastarão, mas essa palavra eterna, esse pensamento que está em seu coração, que é expressado por Deus, não pode falhar, assim como as palavras de Isaías não poderiam falhar. Houve milhares que olharam para aqueles milagres que foram feitos e mesmo assim não puderam crer, porque Isaías havia expressado e dito: eles não crerão. A palavra de Deus é eterna. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Deus, no princípio, lá atrás, quando Ele viu o mundo, Ele viu você e eu aqui esta manhã. Ele viu meu bebê sentado lá atrás. Ele viu cada pessoa faminta na Índia. Ele viu cada pregador no púlpito. Ele viu cada hipócrita andando. Ele viu tudo. A mente infinita de Deus previu isso. E Ele disse: agora, para redimir essa raça caída, enviarei meu filho, Cristo Jesus. Lá estava a palavra. No princípio, antes de ser uma palavra, era um pensamento. Antes era um pensamento. Foi expressado em uma palavra. E a palavra se tornou material e habitou entre nós. Aleluia! 10 milhões de anos, talvez, antes que o mundo fosse formado, o pensamento de Deus viu o corpo dele, morou temporariamente em carne para tirar o aguilhão da morte. Ufa! Quão eterna é a palavra de Deus! Oh, os tempos mudarão, anos passarão, eras de tempo passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Aí está. Ó Senhor, deixa-me esconder a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Deixa-me meditar nela dia e noite. Deixa-me escrever teus mandamentos na cabeceira da minha cama e que sempre estejam diante de mim. E, Senhor, para que eu não peque contra ti, meu coração, mas deixa-me andar nela. Portanto, agora nenhuma condenação há. Romanos 8:1. Aleluia! Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Os pensamentos expressados de Deus para dentro do coração humano seguem em frente à medida que o Deus imortal conduz seus súditos de lugar em lugar. E a Bíblia disse: os passos do justo são ordenados pelo Senhor. Oh, que coisa! Quão novo é o mundo, quão longa é a eternidade, quando pensamos na palavra de Deus expressada pelos lábios de um ser mortal, contudo, tão submisso à palavra de Deus. Ele disse: Isaías falou disso e não puderam fazê-lo, pois Isaías havia dito isso sob inspiração. Aquele Jesus Cristo, o Emanuel aqui na terra, com todas as escrituras de todos os lugares, enquanto caminhava na terra, ele sabia que ressuscitaria ao terceiro dia. Por quê?
porque Davi, sob inspiração, disse: não deixarei a sua alma no inferno, nem permitirei que o meu santo veja a corrupção. Ele disse: portanto, se regozijou o meu coração e a minha carne se alegrou. Quando Jesus, sob uma palavra, unção, falada por Deus através de um homem que teve seus altos e baixos, Davi disse: não deixarei a sua alma no inferno, nem permitirei que o meu santo veja a corrupção. Jesus disse: derribai este templo e eu o levantarei em 3 dias. Aleluia! Ele creu na palavra imortal de Deus. Sim, Senhor, não importa. Ele não disse isso, vocês dizem. Bem, sabem, ele morreu na sexta-feira e ressuscitou. E quanto aos 3 dias? Jesus sabia que em 72 horas vem a corrupção ao corpo. Ele sabia que em algum momento, entre aqueles 3 dias, em algum momento lá, Deus o ressuscitaria, porque Davi, sob inspiração, disse que ele o ressuscitaria. Aleluia! Uma escritura escrita na Bíblia. Ele avançou como um herói até a morte, sabendo que Deus cumpriria a sua palavra, o que Deus pensou primeiro e então expressou. Aleluia! Assim, hoje, eu creio que aquele Senhor Jesus, então, que subiu ao alto, voltará, assim como o vistes ir. E ele vem buscar os redimidos que nasceram de novo, lavados pelo sangue. Como ele foi, assim virá. Está expressado na Bíblia. Reis podem se levantar, divergência pode vir, o trovão pode parar a terra, a fome, as bombas atômicas e seja o que for. Mas Jesus, o Filho de Deus, virá de novo, assim como o vistes ir. Pois foi a palavra inspirada de Deus que disse isso. Eu de fato creio que Deus cura este corpo, o doente, porque ele disse: ele foi ferido por causa das minhas transgressões, moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que se levantem professores, teologia, seja o que for, seminários se levantem e caiam, mas a palavra de Deus se moverá do mesmo jeito. Sim, Senhor, Deus disse que sim. E antes que Deus pudesse dizê-lo, teve de ser um pensamento. E Deus pensou em tudo e expressou isso em suas palavras e teve de se materializar. Não faz muito, eu estava lendo, ouvi em algum lugar que uma moça estava colocando mostradores em relógios, mergulhando em rádio, e por descuido ela levou a escova à língua, isso a matou. Anos e anos depois, desenterraram seu crânio e colocaram os estetoscópios nos ouvidos e tal, e os enfiaram no crânio, e dava para ouvir aquele rádio. Não tem fim, ele continua se movendo constantemente, não há fim do rádio, ele continua se movendo, depois de anos e anos e anos, e o crânio não passava de um moço branco, o rádio ainda estava se movendo por lá, porque ela o levou à boca. Uma pitada dele assim, e o rádio continua se movendo. Quanto mais, então, o Deus eterno, através da deidade do seu ser e dos poderes falados da sua palavra, quando ele fala a sua palavra, os tempos mudarão, as pessoas mudarão, as nações mudarão, os mundos mudarão, mas essa palavra continua se movendo para todo o sempre, porque era o pensamento de Deus antes de ser expressado. Aleluia! Eu amo de todo o coração, e depois de ver as centenas de religiões deste mundo, digo esta manhã: em Cristo a rocha sólida me firmarei. Todos os outros terrenos são areia movediça. Todos os outros terrenos são areia movediça. Oremos. Pai Celestial, oh, como estou feliz esta manhã em saber que tua graça redentora, teu Filho nos redimiu de uma vida de pecado.